Boa noite para você. Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Deu Brasil, de goleada, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul e dá mais um passo rumo ao Hexa. No NTV News a gente mostra a alegria dos patenses com a seleção verde e amarela. Segunda-feira e muita gente foi pra rua ver o jogo da seleção brasileira, hein? A cada gol teve grito. Você vai ver também que pai e filho de Patos de Minas venceram e se classificaram em disputas estaduais de BMX. Vereadores de Lagamar aprovam em segundo turno o projeto da prefeitura para asfaltar cerca de 15 quilômetros de estrada rural. Nós vamos mostrar também que o asfaltamento vai facilitar o escoamento de produção e encurtar distâncias. Trecho que será asfaltado em Lagamar vai até a divisa com Coromandel. De Lagamar até Uberlândia, por exemplo, serão cerca de 200 quilômetros a menos. A gente mostra ainda que chuvas frequentes deixam moradores de áreas próximas ao Rio Paranaíba apreensivos com o temor das novas enchentes. Moradores de Major Porto reclamam de obras realizadas pela Copasa e de ruas com asfalto afundando. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. Festa brasileira no Catar, a nossa seleção passou para as quartas de final da Copa do Mundo, vencendo a Coreia do Sul por 4-1. Foi nesse clima que a seleção brasileira chegou ao estádio 974. Em campo, os jogadores brasileiros também deram show, principalmente no primeiro tempo. Com Neymar e Danilo de volta à equipe, o Brasil foi mais rápido e ofensivo em campo. Vini abriu o marcador, Neymar também anotou o dele, Richarlison também. E o quarto gol foi para conta do Paquetá. Todos no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Brasil diminuiu o ritmo e a Coreia do Sul descontou, mas foi um só. Brasil 4-1. E que a festa brasileira... Pois é, com a derrota da Coreia do Sul, o time volta para casa, né? E a nossa seleção segue para as quartas de final da Copa do Mundo. Como a Croácia venceu o Japão, o Brasil enfrenta a Croácia, então, na sexta-feira, meio-dia. E ainda hoje, aqui no NTV News, a gente mostra a comemoração da torcida patense com o show brasileiro no Catar. Já, já. A Polícia Civil de Minas indiciou 4 representantes da empresa Tecnoclean por falsificação em substância usada na produção de petiscos. 14 cachorros podem ter morrido no estado em consequência disso. Segundo as investigações, foi usado monoetileno glicol, pois é, para fabricar os petiscos. E a substância não é recomendável nem para o consumo humano e nem animal. O uso pela indústria alimentícia é o propileno glicol. A delegada Danúbia Quadros, que é responsável pelo caso, disse que a empresa não rotulou adequadamente o barril usado para a fabricação do petisco. Por isso, assumiu o risco e o crime é considerado hediondo. 98,4% dos trabalhadores que têm direito ao PIS/PASEP já sacaram o benefício, mas tem mais de 407 mil trabalhadores que ainda não. A maioria que não retirou o dinheiro é servidor público e de Minas Gerais, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. São contemplados com o PIS/PASEP os trabalhadores com carteira assinada que trabalharam por pelo menos 30 dias referentes ao ano base de 2020 e que receberam, em média, até 2 salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e o empregador ter informado os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O valor do abono salarial varia de R$ 101 a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS e a consulta do valor a receber pode ser feito pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, além do Portal do Cidadão ou ainda pelo Caixa Cidadão. O telefone é o 0800 726 0207. O trabalhador com direito ao PASEP ainda pode ligar para a Central de Atendimento do Banco do Brasil pelo 0800 729 0001. Outra forma de consultar o PASEP é pela internet, acessando Consulte Seu PASEP. A seguir, a empresa cria oportunidades especiais para a venda de veículos em Patos de Minas. E moradores de Major Porto reclamam de obras realizadas pela Copasa e de ruas com asfalto afundando.
Moradores de Major Porto reclamam de obras realizadas pela Copasa no distrito. Alguns não conseguem nem acessar suas garagens por conta da lama. Há ruas também que o asfalto está afundando. De acordo com os moradores de Major Porto, muitas ruas não têm asfalto. E as que têm estão apresentando problemas como asfalto afundando. Eu tenho vergonha. No lugar que eu moro, tanta gente aqui, toda gente que presta, e trata e não compra. Eu estou tentando muitas vezes de vir cá e arrumar. Eles não vêm. Eles só conversam. Vai arrumar essas ruas, a da Donizete, a minha, perto do campo. Tem muita rua aqui para arrumar, é muita. Além disso, obras realizadas pela Copasa no distrito, segundo eles, para trocar a rede de esgoto, têm causado transtornos. As ruas Haroldo Luiz e Dona Bina, por exemplo, estão cobertas por lama. Esse morador não tem conseguido nem acessar a sua garagem. Nós estamos vivendo uma vida apertada, por causa que a rua ali, quando chove, não está passando nada, e eu mando os meninos arrumar a casa, da toalha que sai lá de fora, já volta com uma sapata de barro vermelho sujando a casa toda, e os carros que sobem lá, tem um professor, meu sobrinho, que mora no final da rua, já não está tendo nem jeito para casa dele, que está atolando para subir lá, que tem que ficar empurrando o carro. Pô, do Copasa veio, fez uns valos lá e virou um peteco. Nós estamos esperando ver o que eles podem fazer para nós. Diz que o dinheiro está lá para poder pagar para fazer a obra, o asfalto aí para nós estamos aguardando eles, ver o que eles podem fazer para nós. Para eles terem dó de nós, fazer o asfalto. Acabar de arrumar ali na nossa porta para nós ficar até a meia hora. Há também uma empresa de transporte que tem deixado os carros fora do estacionamento, pois os veículos também estão atolando. Esse morador também reclama das obras executadas pela Copasa no distrito. As ruas aqui tá precárias, porque eles vai furando e não consertam. Aí parece que eles fazem por capricho. Aonde tá arrumado, eles vêm e bagunça tudo, depois o caminhão vai passar em cima, afunda, quebra. Está assim, eles furam um buraco hoje, arruma, daqui uma semana já eles vêm, abre de novo. Você olha o asfalto das ruas aqui, como é que tá cheio de barro. O negócio deles, eles estão fazendo é o seguinte, está indo onde não tem o asfalto, sujando os pneus de barro para vir sujar onde está pronto. Porque arrumando nada, não tô vendo nada que eles arrumou aqui. Em nota, a Copasa informou que as obras executadas em Major Porto fazem parte da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da comunidade para maior qualidade de vida aos moradores. Segundo a companhia, as intervenções nas ruas Dona Bina e Haroldo Luiz já foram concluídas e a recomposição das valas serão feitas depois, mas não especificou uma data. A empresa justificou ainda que as escavações dos terrenos que não são asfaltados são ações inevitáveis, já que todas as redes coletoras são subterrâneas, mas a Copasa diz que esforça para deixar as estradas nas melhores condições possíveis. Informou também que o barro é uma consequência das chuvas que atingiram a localidade e que alternativas serão estudadas para minimizar os impactos. A Copasa esclareceu ainda que a pavimentação da via não é de sua responsabilidade. Nós perguntamos à Prefeitura de Patos de Minas sobre a reclamação dos moradores com relação ao asfalto afundando e ainda não fomos respondidos. A American Car realizou no final de semana uma carreata para anunciar a promoção de Natal da empresa. Além dos grandes descontos e condições de pagamento facilitada para a compra de um veículo, a loja também irá sortear um carro 0 km. Movimentação grande aqui em Patos de Minas, porque acontece, realizado pela American Car de Patos de Minas, o Feirão do Noel. Então, se você ouviu um barulho passando aí na porta da sua casa, pode ter certeza que é essa festa de novidades que deve acontecer em todo mês de dezembro. Eu estou aqui do meu lado com o Laurence, que vai explicar sobre esse feirão que acontece todos os anos, esse ano com uma novidade, né? O que as pessoas podem esperar desse feirão? É com grande satisfação que nós da American Car e toda a equipe convidamos a você para participar do 13º Feirão do Noel. Estamos com grande estoque, várias marcas, modelos e cores para atender você na sua necessidade. E no mês de dezembro, para você que vai fazer a aquisição do seu veículo, você compra seu veículo e concorre a um Fiat Mobi 0 km. Comprou seu veículo, você concorre a um Fiat Mobi 0 km, dentre outras cortesias. Agora, Laurence, deixa eu entender. Quem esperou um ano inteiro para comprar carro, deu sorte, porque aí nesse feirão tem muita novidade, facilitação no pagamento, como que é? Você vai comprar seu veículo hoje, a entrada é facilitada no cartão de crédito em até 48 vezes. Com baixíssimas taxas. A gente consegue uma carência na primeira parcela para fevereiro. Nós estamos dando garantia de 1 ano motor e caixa, troca com troco,
as melhores taxas, os melhores veículos estão na American Car. Essa carreata aqui é só uma festa do que vai acontecer durante todo o mês. Vai ser um sucesso. Na compra do seu veículo, você vai com tanque cheio, você vai com transferência e é sucesso. Para a gente finalizar aqui as redes sociais, como que as pessoas podem entrar em contato com os vendedores para saber o catálogo de veículos na internet que não é de Patos de Minas. Acesse o nosso Instagram, American Car PM, acesse as nossas redes sociais pelo telefone fixo 3822-5678. Estamos aguardando por você. Agora vamos acompanhar a carreata, né, que a gente está ficando para trás. American Car Veículos em Patos de Minas, uma empresa de Patos de Minas, com essa novidade para toda a população. Na sequência aqui no NTV News, a gente fala da previsão do tempo. No dezembro laranja, o alerta para o câncer de pele. São Gotardo integra Natal da Mineiridade e pai e filho de Patos de Minas vencem e se classificam em disputas estaduais de BMX. O Natal da Mineiridade promove a integração entre Belo Horizonte e cidades do interior para fortalecer não apenas o sentimento de amor, mas o turismo em todo o estado. São Gotardo é um dos 100 municípios que promovem o Natal da Mineiridade. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse material, né? Agora a gente mostra a história de pai e filho de Patos de Minas que dividem o amor pela bicicleta. Eles disputam provas de BMX, treinam juntos e vêm colhendo excelentes resultados, mesmo diante a alguns contratempos. Foi no dia 6 de novembro que o pequeno Bernardo Ribeiro Barbosa venceu o Campeonato Mineiro de Bicicross, que foi sediado na região sul do estado, no município de Varginha. O garoto de 8 anos foi acompanhado do pai Charley Barbosa, que é atleta e também participou da disputa. Esse mês de novembro nós estivemos disputando a final do Campeonato Mineiro, onde o Bernardo obteve o êxito, foi campeão da etapa final e é o líder do ranking. Eu fui finalista, mas fiquei na 7ª colocação. Também eu estava mais focado na questão dele, treinamento e cuidando da competição dele, aonde que deu certo o resultado e saiu como campeão. Olha, não foi tão difícil assim não enfrentar os garotos, mas eles deram o melhor de si e foi muito legal, muita adrenalina. Já no dia 27 de novembro, a dupla também disputou o Campeonato Paulista de BMX, que ocorreu em Caraguatatuba. O Bernardo não conseguiu estar atingindo esse resultado do nível dele, porque ele está com a mão fraturada, trincou um dos dedos da mão e mesmo assim ele quis competir. Eu falei que não era uma boa, mas ele pegou no pé, falou que conseguia. Eu falei, então vai de sua consciência. Eu deixei ele ter esse espírito mesmo, natural dele. Participou, foi muito bom por estar com a mão machucada, mas não conseguiu ir para a final. Mas de acordo com a deficiência do momento, a gente considera que ele teve um bom resultado. E eu consegui ir para a final, onde conquistei a 6ª colocação. E o Campeonato Paulista, hoje é o campeonato mais forte do país. Muitas das vezes ele consegue ser mais forte até mesmo do que o nacional. Mesmo lesionado, Bernardo mostrou que tem garra e enfrentou o desafio. Foi de boa, mas teve alguns momentos quando eu estava cruzando a curva, passando a sampa, que meu dedinho ficou começando a dar uma doída, só que eu me esforcei e tentei fazer o meu melhor. A vontade de ser piloto de BMX surgiu por inspiração do pai, que é praticante do esporte de longa data. Eu já tenho meus 26 anos na prática do bicicross, pratico outras modalidades esportivas também, mas minha paixão mesmo é o bicicross. E o Bernardo, de me ver na prática, começou a ter esse amor, mas o Bernardo anda de bike desde os 2 anos de idade. E já disso, isso é natural dele, ele querer participar e treinar, e foi tendo a sua evolução mesmo natural, e eu incentivo por ele querer. Não fiz nada forçando por eu ser praticante, mas o esporte tem os seus inúmeros benefícios, então da forma como é esse esporte que ele está querendo atualmente, então estou incentivando e apoiando o máximo possível, e é onde está dando tudo certo. Estamos atingindo excelentes resultados. E mesmo com os entraves da rotina, Charley encontra tempo para treinar o filho. De acordo com o pouco tempo que temos para treino, faço treinos específicos na academia, alguns treinos na rua também, no pedal, um cardio, algo do tipo. E nos fins de semana a gente treina na pista, que é quando tem esse horário mesmo reservado para isso. E o pequeno sonho é grande com a carreira do BMX. Agora já é o treino. Agora pro treino, para ir pro brasileiro até chegar no Mundial. Agora sim, a gente mostra o Natal da Mineiridade, que promove a integração entre Belo Horizonte e cidades do interior para fortalecer não apenas um sentimento de amor, mas o turismo em todo o estado. E São Gotardo é um dos municípios que promove o Natal da Mineiridade.
As escadarias da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena foram palco para a apresentação da Vesperata de Diamantina pela primeira vez em São Gotardo. O público presente pôde cantar e vibrar ao som de músicas que fizeram e fazem parte da história de Minas Gerais. O evento faz parte das comemorações do Natal da Mineiridade, que está sendo celebrado em mais de 120 municípios mineiros, e São Gotardo ganha um presente que vai aquecer a cultura e o turismo. O prédio da Minas Caixa ser transferido para a prefeitura, na rua Bento Ferreira dos Santos, essa rua que é próprio nascedouro da cidade de São Gotardo, a Praça São Sebastião, Praça Sagrados Corações, ligada por essa rua, nossa rua nascedouro do comércio e central na cultura local. Esse prédio agora recebendo um centro de arte, de cultura e economia criativa no município, tendo espaço para o cinema, tendo espaço para a formação das artes, para os alunos das nossas escolas, também para a terceira idade, um espaço de encontro, é muito importante. Ganha cor laranja e alerta ao câncer de pele. Há alguns tipos de pessoas que estão mais expostas à doença, mas os cuidados devem ser tomados por todos. Segundo uma projeção nacional do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 185 mil casos de câncer de pele são registrados anualmente no Brasil. No intuito de informar e colaborar com a prevenção da doença, foi criada a campanha do Dezembro Laranja. Uma das informações difundidas são os tipos da doença, que é dividida em melanoma e não melanoma. Esses cânceres, eles têm um pouco, assim, um risco de dar metástase, de se manifestar à distância da pele muito pequeno. Carcinoma basocelular e o espinocelular. E o melanoma, diferentemente, já tem uma capacidade de manifestar fora da pele muito grande. E qualquer tipo de câncer que a gente fala de pele, tanto o carcinoma baso, o carcinoma espinocelular e o melanoma, ele tem 90% de chance de cura quando feito o diagnóstico precocemente. Então, a importância dessas campanhas do Dezembro Laranja é justamente para orientar, alertar, chamar atenção, fazer o diagnóstico precoce. Segundo o dermatologista Cícero Augusto Zolli, o diagnóstico do tumor é muito simples, pois os sintomas se manifestam por meio de feridas e manchas na pele. O que a gente chama atenção para as pessoas, elas se autoavaliarem, porque as pessoas, melhor do que ninguém, se conhecem. Uma mancha antiga, uma ferida antiga, uma pinta, um sinal, qualquer coisa que modifique o aspecto, que muda a forma, muda a cor, não cura com 10, 15 dias, sangra, deve ser orientado a procurar um médico e esse médico vai ter condição de fazer o diagnóstico. Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS afirmam que 95% dos casos registrados em 2021 foram provenientes da exposição ao sol. Quanto menos sol, menos radiação se acumula na nossa pele, menor é a chance da gente desenvolver um câncer de pele. E as pessoas que têm um tipo de pele mais clara, aquelas que nunca bronzeiam, sempre se queimam, essas têm 10, 15 vezes maior chance de desenvolver um câncer de pele. E no final da história, quem vai ter câncer de pele? São aquelas pessoas que herdaram um tipo de pele geneticamente sensível e que acumularam uma exposição solar intensa desde a infância, adolescência, adulto jovem, e aí isso vai culminar na formação de tumores de pele. Cícero afirma que pessoas com pele e olhos claros que se expuseram durante muitos anos ao sol possuem mais chances de desenvolver o câncer. O câncer de pele melanoma, esse também tem um viés genético. Então as pessoas que tiveram melanoma, os parentes, os irmãos, os primos, os filhos, devem sim ser avaliados e ficar antenado para os pequenos sinais que aparecem nas pintas ou nos sinais de nascimento. A prevenção, basicamente, é o diagnóstico precoce. Uma pesquisa do Ibope, realizada em 2018 com 2.000 brasileiros, mostrou que apenas 36% deles utilizavam protetores solares todos os dias. Negligenciado por 2/3 da população brasileira, o produto ainda é o mais eficaz para filtrar os raios solares e proteger a pele. Qualquer coisa é melhor do que nada.
uma camiseta de algodão, um filtro solar número 30. O importante é passar, se proteger uns 15, 20 minutos antes da exposição. E se a pessoa estiver fazendo uma atividade que transpira, sua, ela deve ser retocada a cada 2 horas, porque o suor derrete. A pessoa que está tranquila no escritório, tem pouca exposição, uma passagem pela manhã e outra repetida após o almoço é suficiente para dar uma proteção legal. E tem alerta para o tempo chuvoso na região. Confira aí. Previsão do tempo. As chuvas intensas continuam no Alto Paranaíba e Noroeste neste início de semana. Tem até alerta vermelho do IMET para a chuvarada. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para esta terça-feira, os termômetros em Patos de Minas variam de 20 a 26 graus. Mesma previsão para Lagamar. Em Lagoa Formosa, mínima de 20 e máxima de 25. Em Coromandel, varia de 19 a 28 graus. E em Guimarães, de 19 a 24 graus nesta terça. Daqui a pouco aqui no NTV News tem análise da notícia. Chuvas frequentes deixam moradores de áreas próximas ao Rio Paranaíba apreensivos com possibilidades de novas enchentes e as dificuldades de moradores e produtores rurais em estrada rural de Lagamar, mas que agora será asfaltada. Com as chuvas frequentes, o nível do Rio Paranaíba em Patos de Minas tem subido. Para que ocorra enchente, tem que atingir cerca de 10 metros. Nessa terça-feira estava em 3. Mas quem mora próximo ao Rio Paranaíba está apreensivo. Afinal, foram 2 enchentes só este ano. Hoje, as imagens são diferentes se comparadas com as que mostramos no início deste ano. A realidade das ruas também mudou. Hoje, muitos que foram desabrigados estão em suas casas. Mas um sentimento ainda persiste, o medo de novas enchentes. A gente tem medo, né, dessas enchentes brabas aí que fica acontecendo aí pra fora aí, né? Dá muita inundação, destrói casa, desabriga pessoas, sabe? A gente fica com medo, né? Tá marcando chuva, né? Todo dia tá dando uma chuvinha braba assim, né? É meio perigoso, né? A Edna teve que deixar a casa que mora no bairro São José Operário há 32 anos, 3 vezes. Uma em 1992 e 2 em 2022. Experiência horrível, porque você perde suas coisas todas, fora o medo que a gente passa, né? Da gente voltar e não estar a casa em pé outra vez e não temos para onde ir, temos que voltar para o mesmo lugar de novo. Mas o que fazer é o lugar que a gente tem, né? Aí, como já tinha 30 anos que não vinha, a gente nem sonhava e esperava que isso ia acontecer. Quando a gente acordou, estava tudo bem, estava lá no fundo, né? Não tinha água. Quando começamos a tirar as geladeiras, a água encheu todinha a cozinha, a sala e foi subindo. A hora que a gente chegou aqui fora, a gente já chegou com a casa tomada toda de água. Nas enchentes deste ano, na casa da Terezinha, estavam o filho e a nora, à espera para ganhar bebê. Eles chegaram a preparar alguns móveis para deixar a residência. Ele falou que eles passou muito medo, que eles já tinham juntado até as coisas, já deixado tudo organizado. Se o caminhão chegasse aqui, era só mudar, né? Um susto, porque esperando para ganhar bebê e a enchente aqui, né? Depois de tudo o que passou, hoje eles vivem com insegurança. A gente fica com medo assim de esteiar a casa, destruir casa, inundar as casas, esse trem assim, sabe? É muito perigoso, muito alarmante, sabe? A gente tem medo, sabe? Que isso aconteça ali na casa da gente ali, né? E, né? A gente fica assustado, né? Tô com medo porque a chuva já tá vindo muito agora. E você imagina quando chegar janeiro. Sentimento de tristeza ao ver tantas casas e pessoas que podem ser desabrigadas novamente. Esses de baixo aí que a água pegou, isso aí é triste, né? Não é fácil mesmo, não.
A gente começando a análise da notícia com esse assunto, afinal de contas, o medo é natural, porque foram 2 enchentes este ano. Comigo, Gui Boaventura, boa noite, Gui. Esse é um temor natural, né? Boa noite para você, Odair. Boa noite aí, o nosso telespectador. Não é nem um temor natural, viu, Odair? Isso é um temor recorrente, né? Porque... Pelo menos esse ano, né? Pelo menos esse ano, porque nós já estamos vendo aí as enchentes que estão acontecendo, porque está chovendo de uma maneira completamente diferente do que a gente é acostumado, principalmente aqui na nossa região. Né? Aqui a gente está acostumado com as primeiras chuvas, vem as chuvas de primavera, que são aquelas chuvas mais bravas, né? Que vem com granizo, né? Com vento, por causa desse encontro de massas de ar quente e de ar frio. Isso provoca esses temporais. E depois, quando entra outubro, novembro, começa essa chuva um pouco mais constante, né? Que é a chuva que vem para molhar realmente a terra. A terra hoje foi muito mais aqui na nossa região, foi muito mais lavada do que encharcada. Mas mesmo assim choveu muito. Tem lugares aí que choveu demais. E nós estamos tendo enchentes em Santa Catarina, em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, em algumas cidades de Minas Gerais, e a gente tem que ficar realmente preocupado, porque essas precipitações com 80 milímetros, 100 milímetros de chuva num espaço de tempo muito curto, nós não temos em Patos de Minas uma infraestrutura para suportar esse tipo de precipitação, né? Nossa cidade não é preparada para isso. Nunca foi, e eu acho que dificilmente será, porque nós não temos nem a mínima, através de manilhas, a rede pluvial aqui em Patos de Minas. Nossa rede pluvial aqui é mínima, então não suporta, e a chuva cai e fica por aí. Hoje, com esse tanto de asfalto que tem, tanto de cimento que tem na cidade, a chuva cai e a água não tem para onde ir. Então o que ela vai fazer? Ela vai procurar as partes mais baixas e vai causar enchente, por exemplo, no Ribeirão, no córrego do Monjolo, né? Vai causar enchente em outras partes da cidade, vai alagar os bairros mais baixos, porque a água corre com muita força para lá. Acho que enchente do Rio Paranaíba nós ainda não estamos correndo muito risco ainda não. A partir do mês que vem, sim. A partir do mês que vem a gente pode botar a barba de molho, porque se continuar a chover do jeito que está, a enchente será infalível, né? Assim como foi no início desse ano, né? Como foi no início desse ano. Os vereadores de Lagamar aprovaram nesta segunda-feira o projeto da Prefeitura para asfaltar um trecho de cerca de 15 quilômetros de estrada rural que vai até a divisa com Coromandel. Quem usa a via recebeu notícia com alívio. A gente vai mostrar isso. Já temos esse material, Adriana? Então a gente vai mostrar esse material daqui a pouco aqui no NTV News, né? Toda a repercussão e de que maneira os moradores receberam essa informação, né? Essa modificação lá, né? Essa autorização para que a Prefeitura contraia este empréstimo. Vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta. Projeto da Prefeitura para asfaltar um trecho de cerca de 15 quilômetros de estrada rural que vai até a divisa com Coromandel. Quem usa a via recebeu a notícia com alívio. A gente vai mostrar agora as condições da estrada e os relatos sobre as dificuldades enfrentadas por moradores e produtores rurais. A Estrada do Caxambu, como é conhecida na região, é uma importante via que liga o município de Lagamar à divisa do município de Coromandel. Até essa ponte, que está sobre o leito do córrego do Ndrexé, são 16 quilômetros. Uma estrada estreita e com muitos buracos, costelas e atoleiros em época de chuva. O seu Avelino, que é produtor rural e possui mais de 300 hectares de área plantada, conta que em época de chuva fica difícil o acesso de caminhões de adubo e defensivos agrícolas até o galpão dele. Nos últimos meses, por causa das péssimas condições das estradas, ele já sentiu no bolso os prejuízos causados pela dificuldade na produção de milho, soja e tomate. Lá também é difícil, porque pega a época de chuva e daí sabe que as estradas viram lama, né? Então
Se desse para melhorar isso, era bom demais para nós. Assim ninguém quer vir para trazer um calcário, para trazer um gesso. Não é só escoamento do grão. A agricultura depende de muita coisa. Muitas vezes atrasa o plantio por não chegar os produtos para entregar. A logística, né? O cara vende aí perto, fica parado no Lagamar e não tem jeito de chegar aqui. Já o Reginaldo, que é presidente da Associação dos Irrigantes da região e também possui plantações em uma área de 190 hectares, conta que no período de chuva, a equipe dele se reveza entre trabalhar no campo e desatolar caminhões que ficam presos pelas estradas. O leiteiro não chega, o caminhão não chega para buscar o leite, o resfriador enche, não cabe, a gente fica com aquela coisa, tem que, às vezes, chega o ponto, tem que jogar leite fora, né, por falta de acesso, né, o caminhão de leite atola, não chega para buscar e, enfim, vai só complicando para todo mundo, atrasando para todo mundo. Ração, produção, a ração que vem para tá fazendo o trato dos animais, né, não chega no tempo programado, onde vem acarretando vários problemas na produção. Em dezembro do ano passado, várias críticas foram feitas ao trecho que ficou 14 dias interditado após a via apresentar diversas erosões. Um enorme prejuízo aos produtores rurais da região que precisam escoar seus produtos. O Sindicato Rural disse que foi pressionado na época. Esse ano passado foi um ano atípico, né, de chuvas, né? E nós tivemos aqui, né, um bloqueio na rodovia, aproximadamente uns 14 quilômetros aqui, de 14 dias. Foram 14 dias sem acesso, sem transporte, sem nada. O pessoal que tinha atendimento para levar seus mantimentos tinha que trazer, passar a pé. Foram 14 dias cruéis, foi uma cobrança muito grande e a gente está em cima, foi em cima do prefeito, o prefeito nos atendeu prontamente e propôs, falou, vamos fazer esse asfalto? Vamos dar as mãos. No início, tivemos alguns problemas com a Câmara, mas depois com uma boa conversa, um bom diálogo, todos entenderam, né, que isso seria uma obra de grande utilidade pública. Então, assim, hoje, graças a Deus, estamos aí perto de realizar esse sonho. A intenção é que nos próximos meses, a estrada receba o tratamento do solo e a manta asfáltica, que deve ser feita pela Prefeitura através de uma verba adquirida pela Caixa Econômica Federal. Os produtores rurais aguardam bom senso do poder público em resolver a situação que atualmente só recebe cuidados paliativos. Isso é importante para nós, para todos os produtores, como produtor de leite, quanto sofre esses caminhões aí, ó. A gente vive arrastando o caminhão para os outros para tirar. Isso aí minimizaria muito, né? Quando chove, volta tudo novamente, porque a região nossa aqui é uma região muito, muito argilosa, tem alguns pontos arenosos, tem muito olho d'água que dá. O ano passado, nesse bloqueio que teve olho d'água nascendo dentro da rodovia. Então, assim, é uma coisa, essa parte de engenharia aí, já falou assim, vai fazer, mas não vai funcionar. Né? Então, assim, a nossa região é uma região muito produtiva, uma região, né, que tem uma grande porcentagem aí da renda do município em contribuição. Então, assim, isso vem para somar, isso vai fazer a diferença e muito para nós. Os produtores, os irrigantes, os agricultores em geral, a classe toda, né, do agro, que estiver produzindo, automaticamente vai estar gerando mais emprego, tendo um recurso maior, o recurso do asfalto. Abre-se janelas para aumentar investimentos, aumentar o quadro de funcionário, aumentar a produção, né? Então vai beneficiar todo mundo. Okay, e essa é uma dificuldade que os produtores rurais enfrentam em praticamente todas as regiões, né? De acesso, de escoamento. E aí uma possibilidade de pavimentar uma via importante como essa precisa ser realmente que os representantes políticos, que haja uma mobilização para que isso aconteça, né? Olha, em pleno 2022, não era para a gente estar discutindo esse tipo de coisa, né? Essa é uma questão hoje de oferecer infraestrutura para o setor mais produtivo do Brasil, que é o agronegócio. Agora, o agronegócio, quem faz o Brasil andar de avião, anda de carroção. É uma brincadeira esse negócio. Acho que a maneira de ver as coisas, o governo brasileiro, os governos do Brasil, e eu estou falando
o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, eles têm que olhar para a infraestrutura. O Lagamar, por exemplo, o que a cidade de Lagamar produz hoje? O que é a grande renda que faz com que a cidade tenha asfalto, que tenha água tratada, que tenha lá a Copasa, que tenha esgoto tratado? O que faz a cidade ter esse tipo de coisa? É o imposto que é gerado pelo agronegócio, pelo homem do campo. Então, leva a infraestrutura, a mínima, para esse setor, a mínima infraestrutura, porque uma estrada de terra, ela vai gastar muito dinheiro para ela ser recomposta, para ela ser reformada todo ano. Ela gasta muito dinheiro, ela gasta em 4 anos mais do que o dinheiro para asfaltar uma estrada dessa, possivelmente. E não traz nenhum conforto para quem faz essa produção. Além de ter o prejuízo com a máquina que quebra, com o caminhão que quebra, com o tempo que às vezes se perde para pegar uma estrada dessa num tempo chuvoso. Ah, hoje não vai porque está alagado, hoje não vai porque atola, hoje não vai porque não sobe a serra, o caminhão não consegue subir a serra, então perde tempo. Além de tudo isso, perde o grão, porque há uma trepidação e os nossos caminhões também não são preparados aí para levar esse produto a granel, né, para ser acondicionado aí nos grandes armazéns, acaba perdendo muito, acaba perdendo 10% dessa produção aí dos grãos que caem pela estrada fora. Então é ridículo essa posição de ter que brigar para ter essa infraestrutura e estar discutindo isso hoje, né? Em pleno 2022, discutir se asfalta ou se não asfalta, o poder de endividamento do município. Se o município não puder se endividar em favor da produção, em favor do conforto do setor produtivo, ou pelo menos da infraestrutura do setor produtivo, vai se endividar por conta de quê? Para fazer festa na cidade, para fazer, sei lá, o quê, sabe? Complicado isso aí. Pois é, Gui, sobre esse assunto, os vereadores de Lagamar aprovaram o projeto que é tão importante apresentado aí pela Prefeitura na reunião desta segunda-feira. Com a maioria presente na Casa Legislativa, apenas com a ausência do vereador Silas Vieira, a reunião da Câmara começou discutindo projetos importantes para o município. Um deles, de autoria do Executivo Municipal, que visa construir a pavimentação asfáltica em um trecho de 15 quilômetros, que liga Lagamar a essa ponte que faz divisa com o município vizinho, Coromandel. O projeto, que foi reprovado em primeiro turno, teve uma reviravolta no segundo turno. O projeto foi um dos primeiros a serem votados com votos favoráveis. O nosso município, a economia maior dele é a questão agrícola, da questão da pecuária, né, dos produtores rurais. Então eu acredito que a melhoria das estradas rurais que ligam o nosso município é de grande importância para todos os moradores que aqui residem, que tem as fazendas aqui próximas, que é o que traz o lucro, o sustento para a nossa cidade. Então, quando se tem um projeto dessa importância, nada mais se esperado do Poder Legislativo, dos vereadores, que sustentem o seu sim, né, que adotem esse projeto como um grande movimento que tem de retorno do dinheiro que eles todos os dias devolvem como imposto aos cofres do município. Sim, para que o progresso continue, Lagamar cada vez mais tem uma expectativa de crescimento e jamais nós poderemos deixar que esse crescimento fique ali no cantinho. Não, nós queremos progresso, nós queremos melhorias e sabemos que a aprovação desse projeto vai trazer uma melhoria muito grande para o nosso município. A gente é a favor do progresso, é uma coisa muito importante para o nosso município. A gente sabe que é uma obra que é o sonho de todos ali, uma grande obra. Se o prefeito de Coromandel talvez conseguir asfaltar o de lá, vai ser muito importante aí
o nosso transporte aqui para Uberlândia, para salvar vidas dos pacientes. Vai ser muito bom. A votação foi rápida e decisiva. Por 5 votos, ou seja, a maioria, o projeto foi aprovado em segundo turno. O único a não votar foi o vereador Abdon Modesto, que discordou da legalidade do projeto, que para ele vai muito além do que o município pode gastar. Aqui a gente tem o nosso advogado, né, que deixou bem claro a lei de que nosso município a receita é de 28 milhões e 10 mil reais. Então a gente podia pegar, o município podia pegar emprestado 16%, que daria 4 milhões e meio, né? Aí então, por isso aí, por não fugir da lei, eu sou um vereador que não gosto de problema com a lei, por isso aí que ele me falou, eu votei contra. O vereador disse ainda que não é contra o asfaltamento, porém, o dinheiro, segundo ele, tem que ser gasto de forma consciente, dentro dos limites e regras. Para ele, o asfaltamento deve ser feito por etapas e não por completo. Reunião de comissão, eu propus eles fazer a emenda, né? Pra gente tá votando a emenda hoje 16%, pra gente fazer o asfalto por etapa, igual fez no São Brás, que ali foi 3 prefeitos que finalizou a obra. Ali, se fizesse 4 milhões e meio, já davam alguns quilômetros de asfalto. Foi só por isso mesmo, nada contra asfalto, nada contra lugar. Essa obra por etapas, você não acredita que poderia às vezes demorar mais ou gerar um certo tipo de reclamação, até protesto pela comunidade? Não, olha, isso aí lógico que todo mundo quer o asfalto mais rápido, né? Porque igual traz muito benefício, é muito bom para o município, igual eu falei em qualquer lugar. Mas eu acho que seria uma coisa que talvez não podia comprometer tanto a nossa prefeitura ficar endividada, porque tem já dívida dos outros asfaltos aí que já vem nos outros do prefeito passado. Deu certo, foi votado e aprovado. Prevaleceu o juízo, ponto final. A gente muda de assunto porque a festa pela vitória da seleção brasileira em Patos de Minas continua. Muita gente aí nas ruas. Nós temos o vivo aí, Adriana? Não temos o vivo? Mas hoje o Brasil venceu, fez 4-1, né? Saiu aí de uma oitavas de final com uma goleada. Gui Boaventura, a gente ficou naquela pressão de jogadores que se machucaram, jogadores que se lesionaram, as dificuldades que o Brasil enfrentou frente a Camarões com um time totalmente reserva, mas hoje, primeiro tempo, muito bom da seleção, concorda? Pela primeira vez a seleção jogou o futebol brasileiro. E jogou no primeiro tempo. Até o Tite meteu o dedo na seleção brasileira. Ele voltou do segundo tempo já modificando o time e acabou com a seleção brasileira. A seleção não jogou nada no segundo tempo, né? Fez 4 gols no primeiro tempo, jogou um segundo tempo completamente diferente, o reverso do primeiro, tomou um gol, né? E teve momentos em que tomou sufoco da seleção da Coreia. Então, o Tite está provando realmente aquilo que a gente, concluiu dele. É um técnico ruim para a seleção brasileira. O Brasil pode até ser campeão, e eu acho que o Brasil tem cancha para ser campeão, pelos jogadores que tem. E se entrar e jogar simples como jogou no primeiro tempo, e tiver seriedade para jogar, porque se brincar com uma seleção da Croácia, por exemplo, com uma seleção da Argentina ou com uma seleção da Holanda, possivelmente, que o Brasil pode pegar aí pela frente, não dá bonzinho como deu contra a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um time inocente, né? É um time inocente, deixou o Brasil jogar. E deixar esses caras do Brasil jogar por si só, fazendo um jogo uma pelada, fazendo o jogo uma pelada da rua de casa, aí dá sopa por o azar. Aí o Brasil vai lá e enfia 4, como fez no primeiro tempo. E depois o Tite faz uma bobagem daquela, ficar mexendo, tirando o time, dando oportunidade para jogar, trocando o goleiro. Para que isso? Deixa quem está lá. Nós vamos precisar de ritmo de jogo, nós vamos precisar de entrosamento para as partidas que vêm aí pela frente. Se Deus quiser, no plural, né? Não só mais uma partida. Acredito que o Brasil vai conseguir passar pela Croácia, tem mais time do que a Croácia, joga um futebol mais moleque do que o futebol da Croácia, só precisa ter esse
esse entrosamento que teve no primeiro tempo de hoje, jogar daquele jeito. Eu acho que o Tite tinha que ter feito o time jogar do mesmo jeito no segundo tempo. Sim. E fazer alguma modificação pontual. O Martinelli tem que entrar nesse time principal. Tem sim. Ele precisa entrar nesse time principal porque se destacou no jogo contra Camarões. Então ele precisa entrar. O Rodrigo precisa de entrar nesse time principal, jogando com todo mundo, ao lado do Neymar, ou quem sabe ao lado do Paquetá, mas tem que entrar nesse time aí, sabe? E não precisa ficar trocando. Vamos descansar. Já vi hoje a opinião da imprensa. Vamos descansar também. A gente podia ter descansado aí no segundo tempo do jogo, descansado o Casemiro, porque o jogador que está carregando, precisa de ritmo de jogo, precisa de entrosamento com o time, vai ficar mexendo nesse time, desclassifica o Brasil, hein? A entrada de Neymar, o que você achou? Achei que o Neymar dá mais confiança para o time. Isso psicologicamente funciona, né? Mas o Neymar não fez assim uma grande partida. Não fez um grande jogo o Neymar. Ele entrou e cumpriu um papel simples. Chamou, né? A marcação, né? Chamou a marcação. Chamou a marcação para ele. Ô Gui, vamos conversar ao vivo com o Diego Natanael, nosso repórter, que está acompanhando a comemoração do Brasil ainda nessa segunda-feira à noite aí. Diego, boa noite. Ainda é grande a quantidade de pessoas em bares da cidade? Conta aí pra gente. É isso mesmo, Adair, estamos aqui numa churrascaria localizada no bairro Guanabara, aqui em Patos de Minas, onde muitos torcedores se reuniram para acompanhar, né, esse jogo de oitavas de finais da seleção brasileira contra a Coreia, que venceu bem, né? Muitos torcedores comemoraram bastante, né? Estavam em família e acabou que, né, devido a essa segunda-feira, né, amanhã terça-feira, né, é um dia útil, o pessoal saiu mais cedo, né, e retornou às suas casas para se preparar para a próxima terça-feira, no caso, amanhã. Obrigado, Diego, então, por sua participação aqui conosco. A movimentação, então, nas ruas continua. O brasileiro adora comemorar, né? O Gui, agora a gente analisando você falou aí da volta do Neymar, dessas questões todas. Contra a Croácia, você tinha dito com relação à marcação, ao time mais pegado do que foi jogado aberto hoje com a Coreia. Mas aí o Brasil, na minha opinião, tem muita chance de passar por não ser um dos grandes rivais que o Brasil teria nessa Copa. Concorda, não? Não, concordo. Eu acho que a Croácia não é custou a jogar hoje custou a empatar o jogo hoje contra o Japão. Agora, é um time que não vai deixar jogar. O Brasil não vai jogar se não impuser o seu jogo contra a Coreia. Não vai ser como a Coreia. Pode jogar aí, Brasil. Joga e vem para cima da gente. Não é assim que vai proceder a Croácia. A Croácia não vai deixar o Brasil jogar. O ponto alto da Croácia é a marcação. E marca bem. É um time que marca e marca bem. Não deixa jogar. Se a Croácia deixa hoje o Japão jogar, o Japão tinha ganhado o jogo da Croácia no tempo normal. Né? Mas a Croácia marca, ela é um time marcador e tem força para isso. O Brasil precisa de entender que vai ser preciso de impor o seu jogo. Vai ter que partir para cima e vai ter que jogar a bola para ganhar da Croácia. Se deixar para o acaso, nós vamos ficar nesse reme-reme, vamos para prorrogação, pênalti e etc, e aí vai na sorte. Fizeram isso hoje com o Japão. Foi a mesma coisa. O NTV News está ficando por aqui. Análise também, Gui. Amanhã a gente se encontra novamente, então. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Abraço de casa e até amanhã.